Estamos no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IPUB, que fica localizado no campus da UFRJ, na Praia Vermelha, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O IPUB é considerado um centro de referência pela Organização Mundial da Saúde em atenção à saúde mental. A história do Instituto DELED começou aqui dentro do IPUB em 2013. Meu nome é Antônio Egídio Nardi, eu sou professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina e do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais recentemente, eu venho trabalhando em vários laboratórios no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, que é um programa de pós-graduação amplo. Nesse programa, eu tive o prazer de orientar no mestrado, no doutorado, a professora Ana Lúcia King, que através da observação dela, e aí eu ressalto como é importante em uma pesquisa a pessoa observar o entorno também, o que está um pouco fora da caixinha também. Então, numa pesquisa de pânico, com pacientes com transtorno de pânico, ela observou que alguns pacientes melhoravam das suas fobias, principalmente das fobias de se distanciarem de casa, de se distanciarem de várias situações, com o uso do celular. Isso foi ainda no final do século passado, quando o celular era um instrumento até muito grande e de difícil manejo e só telefonava, não é o computador que ele é hoje. E essa observação dela, que o celular servia como uma espécie de bengala para alguns pacientes, fez com que nós publicássemos o primeiro caso clínico no mundo descrevendo um paciente com transtorno de pânico, onde a dependência do celular era importantíssima, apesar dele ficar preocupadíssimo com o celular, ter mais de um celular, mais de uma bateria, mais de um carregador, ligar de um celular para o outro para ver se os celulares estavam funcionando, ele conseguia se movimentar, ele conseguia ir a lugares onde sem celular, devido ao transtorno do pânico, ele não iria. E nós observamos que esse tipo de fobia de ficar sem celular, já tinha um nome, nomofobia, que vem do inglês, no mobile phobia. Nós construímos uma teoria inédita ainda no Brasil, não tinha nada sobre o assunto e nós já no Instituto de Psiquiatria começamos a atender pessoas que chegavam aqui para nos procurar com a queixa de dependência digital e nós atendíamos os transtornos mentais, mas até então não estávamos preparados para nos especializar nesse tema. Então nós precisamos construir uma teoria e nós fizemos isso por intermédio dos livros. Então o primeiro livro que nós escrevemos foi o Nomofobia. Nomofobia é a dependência patológica das tecnologias. Então a nomofobia é simplesmente no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem o celular. Esse tema foi originado na Inglaterra em 2008 e eu trouxe ele para o Brasil, que eu comecei a estudar no meu mestrado e resolvi fazer meu doutorado nesse tema, para poder me apropriar mais das características do que era esse transtorno, me aprofundar, me especializar para começar a fazer os atendimentos com propriedade, né? O Instituto DELED é um centro pioneiro no Brasil que tem como objetivo orientar a população em geral a fazer uso consciente das tecnologias e também ressignificar esse uso das tecnologias no dia a dia. E nós fazemos isso por intermédio de cursos, palestras, workshops e passando os conceitos de educação digital para a população. As pessoas têm usado as tecnologias todos os dias por muitas horas e usam no ônibus, no metrô, em salas de espera, em elevadores, usam dirigindo carro, então fazem um uso completamente errado. Então, em vista disso,
Nossa equipe aqui do Instituto Delete resolveu escrever o livro Etiqueta Digital, para justamente dar educação digital para a população, para elas aprenderem a usar de uma maneira respeitosa no dia a dia e não cometerem gafes ou serem inconvenientes com esse uso, porque prejudica o outro. Imagina a gente estar no ônibus, no metrô, numa sala de espera e tem que ficar ouvindo o caso de uma pessoa que está brigando com seu filho, que está reclamando com o marido, e a gente tem que ficar ouvindo aquilo todo dia, de todo mundo, em todos os lugares. Então isso é muito estressante e é inconveniente. Eu sou o Eduardo Guedes, sou um dos cofundadores aí do Instituto Delete, junto com a Ana Lúcia. Comecei esse trabalho mais ou menos há 10 anos atrás, né? E na verdade eu trabalhei durante quase 20 anos aí da minha vida dentro da indústria de telecomunicações. Minha formação original é marketing e comunicação. E eu desenvolvia produtos de celular, de telefonia, de internet, de TV por assinatura, de tecnologia de maneira geral. E eu comecei a perceber um uso abusivo por parte das pessoas em relação ao celular, em relação à internet, em relação às mídias sociais. E aconteceu dentro de casa com uma pessoa da família muito próxima, né, que tinha fumava muito cigarro e estava num grau de efizema já médio, né, para bem grave, e o médico pediu para que ela parasse de fumar o cigarro. E a gente percebeu que essa pessoa conseguiu de fato parar o cigarro, mas ela começou a, no meio da refeição, acessar o Orkut na época, para acessar a fazendinha e olhar, alimentar os peixes, o gado virtual, e até que culminou na madrugada, sair até a Lan House por quando a internet ficava fora, né? E para justamente fazer a colheita virtual. E eu joguei no Google e vi um termo que se chamava FAD, Facebook Addiction Disorder, que era uma pesquisadora da Inglaterra que estava começando a pesquisar isso há cerca de mais de 10 anos atrás. E eu achei muito interessante, foi quando eu me juntei ao FRJ, ao IPUB, para escrever a primeira tese no Brasil sobre dependência de mídias sociais. O mundo digital mudou a nossa sociedade e mudou para melhor. Então, seja a comunicação, a informação, hoje nós temos de uma maneira que nós jamais poderíamos imaginar. Entretanto, existe às vezes o uso abusivo, a dependência do mundo digital. Indivíduos que trocam uma vida ao ar livre, uma vida com familiares, um sair de casa, um passeio, para permanecer horas e horas no mundo digital. É claro que a avaliação de cada caso é muito individual e precisa de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para poder avaliar a real gravidade e o quanto essa dependência está prejudicando o indivíduo. Aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, nós temos um núcleo do Instituto Delete que é responsável pelo atendimento a usuários excessivos e ou dependentes de tecnologias que nos procuram com essas questões, dependência de jogos, dependência de sites pornográficos, mães que procuram orientação para os seus filhos, jovens principalmente com dependência de games e outros tipos de dependência tecnológica que nós atendemos também. Eu comecei uma pesquisa, a maior pesquisa no Brasil, arrisco dizer que a maior ou uma das maiores no mundo, para avaliar o nível de dependência a partir das mídias sociais ou mídias digitais. Então eu fiz uma pesquisa com cerca de 30 mil pessoas do Brasil inteiro, né? Ao longo de 4 anos, para medir o quanto as pessoas tinham de fato um uso abusivo, um uso dependente das tecnologias a partir das mídias sociais. A gente percebeu que 7 em cada 10 pessoas apresentam um uso abusivo e 3 em cada 10 apresentam um uso abusivo patológico ou dependente, né? O que diferencia um para o outro? A gente diz que existem 3 classificações.
O uso consciente é quando o virtual não atrapalha o real, né? Então, hoje em dia, o celular é um computador de bolsa, as pessoas usam para trabalhar, trocar e-mail, trocar mensagens, né? E está tudo certo, não existe nenhum problema em relação a isso. Quando o virtual começa a apresentar um nível de comprometimento na vida real, a gente diz que isso é o uso abusivo, né? Mas quando você tem o controle, é só um uso abusivo. Então é aquela coisa de você estar numa mesa de bar ou estar numa mesa de refeições e alguém está olhando o celular, você fala, ó, larga o celular porque a gente precisa conversar e tal, e a pessoa deixa o celular de lado e volta para a vida real, né? Esse é o uso abusivo. Você tem um controle, mas de alguma forma o virtual atrapalha a vida real. Todas as dependências, elas têm algo químico no cérebro também, porque é o centro do prazer. Todo dependente de álcool, de qualquer tipo de droga, de jogo, ele acaba ficando dependente porque o centro do prazer, os núcleos cerebrais responsáveis pelo centro do prazer, e aí tem um neurotransmissor muito importante que é a dopamina, que traz um prazer muito grande quando aumentada, ela acaba sendo estimulada com o uso da droga, com o uso do jogo, com o uso de algo que a pessoa está absolutamente dependente. Estes bancos de mosaico, assim como alguns quadros do IPUB, são confeccionados pelos pacientes e fazem parte da sua terapia ocupacional. Esta é a sala de espera do Instituto DELETE, aonde os pacientes aguardam para serem atendidos. Meu nome é Vivian Fernandes, eu sou psicóloga, faço parte da equipe aqui do Instituto DELETE, sou mestranda. Em um dos meus atendimentos, teve um caso muito interessante que foi de um paciente com 21 anos que nos procurou com a queixa de tecnologias, que no caso dele era o celular. Ele chegou aqui bem apático, com pouca comunicação verbal, pouco contato visual. Quem respondia, aos questionamentos era a mãe, porque ele chegou acompanhado com a mãe. A mãe se queixava que ele não trabalhava, não estudava, não fazia nenhuma atividade física, não ajudava ela em casa, e que isso já estava indo longe demais. Essas horas que ele passava no celular estava trazendo para ele prejuízos, como dor no corpo, porque ele ficava horas com uma postura ruim no celular, dor de ouvido, porque ele passava horas com fone, inclusive ele dormia com um fone de ouvido. O uso abusivo dependente ou patológico é quando o virtual atrapalha o real, mas existe um nível de perda de controle, Esse nível de perda de controle, ao contrário de algumas dependências químicas, que a gente percebe através do olhar, através da voz, que a pessoa consumiu alguma droga, na dependência digital, ela é uma dependência silenciosa, é difícil você medir isso. Então a gente definiu 5 dimensões que medem esse nível de perda de controle. O primeiro é a excitação e segurança, é o quanto a tecnologia é o único refúgio de prazer e segurança, Então, adolescentes que jogam games online e não fazem mais nada na vida real, ou seja, substitui qualquer prazer de sair, de jogar bola, de ir no cinema, de ir à praia, de estar com a família, para ficar mais de 8, 10, 12 horas ali conectado jogando online, Ou a pessoa que posta uma foto e fica acompanhando quantas curtidas tem. Jogar um videogame ou postar uma foto não tem nada demais, mas quando isso substitui o prazer na vida real, passa a ser um primeiro indício de um problema, Então, excitação e segurança é o primeiro. O segundo é a tolerância, é o quanto você consegue tolerar as tecnologias no dia a dia. Tem relatos de pessoas que não vão para a casa do avô, de crianças, porque a internet não funciona direito, por exemplo, O terceiro é
é a relevância, o quanto a tecnologia é relevante no seu dia a dia. Pessoas que estão no carro e estão olhando o celular o tempo inteiro. Pessoas que estão, por exemplo, acordam e a primeira coisa que faz é pegar o celular, ou vai para o banheiro e leva o celular junto, né? O quarto é a abstinência, o que você sente quando não está conectado. Então, pessoas que relatam noção distorcida do tempo, prejuízo em relação ao sono, alimentação, crises de ansiedade, né? E por fim, em geral, esse é o momento que as pessoas procuram ajuda, são conflitos diretos ou indiretos, conflito da mulher ou do marido, do casal que briga um com o outro, o pai que briga com o filho, né? Então essas 5 dimensões são uma forma que a gente mede se a dependência está num grau abusivo ou num grau patológico dependente, né? E a partir daí a gente diferencia o tratamento. Se for um uso abusivo, a gente dá uma orientação, né, a partir de uma etiqueta digital. Se for um uso dependente, a gente faz um tratamento, em geral tratando o transtorno primário, né? Porque existe uma diferença entre a dependência normal por lazer ou trabalho da dependência patológica, que é a nomofobia. Então, todo mundo se diz dependente, viciado em tecnologia, porque usa todos os dias e por muitas horas. Mas isso não significa a dependência, a nomofobia, o transtorno. Isso significa que a pessoa é mal educada a usar tecnologia. Essas pessoas precisam, na verdade, de uma educação digital, aprender a usar a tecnologia de uma maneira consciente no dia a dia, desligar uma hora antes de dormir para não prejudicar o sono, não virar à noite, não usar na hora das refeições, respeitar o horário comercial, só trabalhar no horário comercial usando a tecnologia e também usar na hora do almoço, respeitar a presença dos outros, também não usar em casa junto com o seu cônjuge. Então isso tudo é um excesso de uso, isso é uma falta de educação que esse grupo de pessoas precisa aprender. Já os dependentes patológicos da tecnologia, geralmente eles têm um transtorno mental associado, que pode ser uma ansiedade, uma depressão, uma compulsão, um transtorno do pânico, que está por trás desse uso excessivo e que potencializa esse uso. Na verdade, a tecnologia nesses casos é apenas um canal de representação, é um veículo que a pessoa usa para expressar as características do seu próprio transtorno. Por exemplo, uma pessoa compulsiva, que tem um diagnóstico de transtorno compulsivo, ela vai usar a tecnologia e sem dúvida vai ficar dependente de jogos, dependente de compras online, dependente de sites pornográficos, porque na verdade ela está expressando o seu transtorno nesse uso. Então, para esses casos, nós fazemos todo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico com o uso de medicação se for indicado, e essa pessoa também vai entender o que está acontecendo com ela, vai entender, vai nomear o seu transtorno para que ela tome consciência de como fazer o tratamento. E a primeira coisa é a pessoa decidir fazer o tratamento, procurar ajuda e não esperar que o outro, às vezes vem um pai, mãe, obrigando o jovem a se tratar. Para o tratamento ter resultado, a pessoa tem que querer. Então, esse tratamento é feito aqui. E para ambos os grupos, a gente passa essa noção de uso consciente no dia a dia, que a pessoa criar limites de uso individual. O que é bom para mim, os meus limites, pode não ser o bom para você. Então, nós como adultos devemos saber o que é melhor para a gente usar, quanto tempo usar, quantas horas usar. Bom, meu nome é Luísa Sabino, eu sou psicóloga clínica, membro aqui do Instituto Delete, mestranda também aqui. E um dos casos que eu pude atender, receber aqui, a gente recebe bastante casos, mas um que ficou mais central, assim, bem demarcado, foi de uma mãe, né, uma mulher, na verdade, de 43 anos. Ela chegou até o Instituto dizendo sobre a necessidade de um atendimento. Quando eu fui fazer a sessão com ela, né, nesse primeiro momento, ela começa a trazer, né, a queixa principal dela era em relação aos seus 2 filhos. Ela diz que tinham 2 filhos, um de 6 anos e um de 3, e que ela estava precisando buscar orientação de uma maneira desesperada por conta do comportamento dos filhos, né? Então, assim, ela traz isso como a queixa principal, a questão comportamental referente aos filhos é o que aparece. E a partir disso a gente, né, durante a sessão, ela vai podendo trazer um pouco mais de detalhes em relação a isso.
Ela diz muito do comportamento do filho de 6 anos, que parece estar mais desinteressado. Então, atividades que ele se interessava anteriormente, por exemplo, brincar, desenhar, que era alguma coisa que ele fazia muito bem, ele passa a perder o interesse. E que os estímulos, todos os estímulos tecnológicos, era aquilo que estava ali capturando a atenção dele de certa forma. Então, ela fala disso, dessa percepção drástica, fala de um desinteresse também nas atividades escolares, inclusive na ida à escola, né? Um lugar que não poderia fazer uso de tecnologia, era uma escola que tinha, por acaso, aí, né, uma proposta que não envolvesse tanto a tecnologia, né, no cotidiano. E aí, no momento seguinte, ela segue e diz que também o que a preocupa muito, na realidade, é que ela começa a perceber comportamentos problemáticos, né? Ela fala do filho de 6 anos com comportamento adicto, né, tendo um comportamento adicto, e diz que percebe o mesmo comportamento no filho de 3. E a gente precisou entrar um pouco mais, essas sessões são sempre um pouco delicadas, né? A família ela vai dizendo, assim, na medida do que ela entende, né, assim, que é possível, que é importante ser dito. E aí ela consegue dizer um pouco mais de que o comportamento de 3 anos também versava sobre isso, né? Ele perdia o interesse por brinquedos, então se ele via alguém com o celular na mão, a televisão era onde ele se reportava. E que recentemente, esse foi o ponto central para ela, e acho que é um bom ponto de reflexão também, assim, pra gente, é que ela percebe que esse filho menor, na cadeirinha do carro, né, do banco de trás, ele começa a fazer movimentos de tentar aumentar a realidade, né, da janela do carro mesmo. Então ela percebe esse movimento, logo ela associa também uma certa naturalidade ao movimento de zoom, ela diz isso, né, das telas de celular, enfim. E que isso realmente estava deixando ela no estado de pânico total, ela e o marido, o pai das crianças, né? Eu me chamo Suerda Paiva, faço parte do grupo do Instituto Delete, sou psicóloga, e dentre os casos que eu atendi aqui no Instituto, um deles é de um paciente masculino, em torno de 40 anos de idade, casado, pai de 2 filhos pequenos, e ele procura um instituto queixando-se de compulsão de compras pela internet e o quanto que isso tem causado de prejuízo na sua vida, como fatura alta do cartão de crédito, distanciamento familiar e a realização de compras que ele acaba não utilizando depois, como, por exemplo, roupas que ele deixa no armário ainda com a etiqueta e nem usa. Ele foi diagnosticado pela psiquiatria com transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC, e aqui pelo Instituto Delete ele fez o tratamento conosco de sessões de atendimento em terapia cognitivo-comportamental, o TCC, onde nós pudemos aplicar algumas técnicas com ele, como técnicas de reestruturação cognitiva, técnicas de respiração, ergonomia digital, porque ele ficava muito tempo sentado na frente do computador, e fizemos também orientações para um uso consciente da tecnologia, né? Como, por exemplo, privilegiar o real ao virtual. Nós temos também o livro Ergonomia Digital. A ergonomia digital é fundamental, porque todos nós temos que aprender as posturas imobiliárias adequadas para usar cada uma das tecnologias no dia a dia e prevenir os prejuízos físicos e emocionais que podem causar. Então, por exemplo, eu não posso passar horas sentada no computador, eu tenho que passar horas e no intervalo de hora em hora eu tenho que levantar, mexer o pescoço, alongar meu pescoço, alongar meus braços, dar uma respirada, dar uma andada até a cozinha para buscar um copo d'água e não ficar usando a tecnologia assim continuamente. A gente fica olhando para uma tela todos os dias por muitas horas, fixamente, uma tela que tem luz, cor e brilho. Isso faz com que a gente vá prejudicando nossa visão. Então, o que a gente recomenda no Instituto Delete é que pisque mais vezes, que faça exercícios com o globo ocular, desfocando da frente, olhando para um canto da sala, olhando para o outro, rodando os olhos, para que dê um relaxamento no globo ocular e a gente previna
prejuízos que podem acontecer em médio e longo prazo. Nada acontece rapidamente. Por exemplo, problemas na postura. A gente está abaixando a cabeça em torno de 100 vezes por dia para usar o telefone celular. Você imagina 100 vezes por dia, 700 vezes por semana, 1.400 vezes em 2 semanas, 2.800 vezes por mês a gente abaixa a cabeça para ver um telefone celular. E soma isso então em 1 ano, soma em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, quantas 1000 vezes você vai abaixar a sua cabeça para ver um telefone celular no seu dia a dia. Então vocês imaginam que em médio e longo prazo, com certeza vocês vão ter problema na coluna cervical. Então o que a gente recomenda? Ao invés de abaixar a cabeça, procure elevar a mão e ver o celular. E também trocar de lado para fazer um exercício de compensação. Isso vai prevenir problemas na articulação aqui do pescoço, que é chamado pescoço de texto. Então a gente tem que prevenir isso, fora problemas nas articulações, de ficar digitando o tempo todo, problemas na coluna lombar, na coluna cervical, porque a gente fica sentado, às vezes, num ambiente que não está de acordo com o nosso tamanho e peso. Então, por exemplo, os braços têm que estar a 90 graus do teclado, meu rosto tem que estar olhando o computador, o monitor de frente, e não o monitor mais para cima, mais para baixo. Eu não tenho que ficar digitando um texto, olhando de lado. Eu tenho que procurar estar atento à minha postura e ao meu mobiliário. Se meu pé está apoiado no chão, se minha coluna lombar está sentada exatamente com um apoio nas minhas costas. Então isso tudo são medidas preventivas que a gente passa no nosso livro Ergonomia Digital. E principalmente os jovens, porque se imagina, um jovem já começa a prejudicar sua visão hoje desde cedo. Ele já começa a usar tecnologia, ele já começa a sentar errado, ele já começa a não saber como se prevenir. Isso tudo vai fazendo com que ele vá ter problemas na adolescência ou no início da fase adulta muito mais rápido do que teria uma pessoa que não tivesse contato com tecnologias. Neste pátio arborizado do IPUB, os pacientes podem passear e relaxar enquanto aguardam o atendimento. Meu nome é Simone Emanuel, eu sou psicóloga, eu faço parte da equipe do Instituto Delete e hoje eu vou dividir com vocês um caso que é muito comum de recebermos aqui no Instituto, que é sobre o transtorno e adicção em jogos eletrônicos. Uma mãe de um paciente nos procurou muito preocupada com o filho de 25 anos, que ele estava compulsivamente no videogame, jogava durante muitas horas, inclusive na madrugada, e ele começou a entrar num ciclo muito vicioso, onde ele jogava e comia e consequentemente ele foi se afastando das suas redes sociais, dos seus amigos presenciais e começou apenas a jogar. Ela sentiu que ele começou a engordar muito, a autoestima dele ficou muito abalada, ele deixou muito de ter amigos. Então, na verdade, a gente identificou que aí tem um transtorno primário de ansiedade, que foi muito suprida pela questão do videogame, né? Tornou um ambiente muito convidativo. Além dos casos de dependência digital por jogo, né, por videogame, por acesso a sites de pornografia, também a gente trata compra digital, as pessoas que com isso, né, assim, não têm uma noção, né, de quanto elas estão gastando, porque vão colocando no carrinho, ficam ali horas, né, o vício do jogo em si, os cassinos, né, o Dr. Google. Pessoas mais ansiosas procuram a internet e não se contentam, né, assim, com o diagnóstico, ficam horas ali atrás de um outro diagnóstico e em vez de procurar uma ajuda médica especializada. Meu nome é Lucileia, eu tenho um filho que está com problemas psicológicos relacionados a jogos eletrônicos. Assim, tudo começou na pandemia, né, que depois o pai dele, ele ganhou um computador do pai dele, ele ficou mais tempo ter acesso à internet, a jogos.
Isso foi assim, ele foi jogando e tinha celular também, ficava mais tempo em jogos. E depois que eu comecei a tentar tirar dele o jogo, ele começou a ficar agressivo. Ele vinha para cima de mim, ele tentava me bater. E nisso foi agravando, eu fui procurar ajuda. Fui procurar ajuda porque eu não estava mais conseguindo. Porque quando ele começou com agressividade, quando eu tirava dele, ele começou a falar que ia se matar. E tentou também fazer isso. Ele tentou algumas vezes e eu tive que pedir ajuda, chamei o SAMU para ele, para tentar segurar ele, porque ele estava querendo mesmo se suicidar. Eu tive que ajuda até dos vizinhos para colocar ele para dentro de casa. Então, assim, ele começou a tomar remédio controlado, está tomando até hoje, fazendo tratamento. Procurei o tratamento aqui no Instituto Delete porque estava com muitos problemas. Eu senti a necessidade de vir aqui, né? Porque eu ficava muitas horas no celular por causa de ansiedade, iniciozinho de depressão, por causa de pornografia, essas coisas. Atrapalho no serviço, que muitas vezes eu deixo de trabalhar para ficar no celular, deixo de ficar com a minha namorada para ficar no celular, motivo pelo qual perdi o meu relacionamento. Meu nome é Ana Lúcia, eu tenho um filho, né, de 21 anos agora, mas que desde pequeno assim, ele tinha certas dificuldades de socialização, né? Ele nunca gostou muito de estar com pessoas, né? E quando ele foi ficando assim mais velho, eu acho assim, por se reconhecer diferente, ele começou a ter mais dificuldade ainda de lidar com as pessoas. E ele foi o quê? Se isolando, né? Se isolando, e o que ele fez, assim, onde ele se sentia bem? Dentro do quarto, jogando, né? Era o que ele sentia bem. Então ele começou, ele ia para a escola, porque estava no sétimo, quando começou isso mais ou menos no 7º ano, né? Ele ia para a escola, mas aí voltava da escola, almoçava, se enfiava dentro do quarto. Não via mais ele, né? E isso foi me incomodando, né? Porque aquela coisa... Ele também, assim, nunca gostou muito de fazer passeios, mas a gente conseguia que ele fosse, né? E ele, nessa época, começou a ficar mais difícil. A dependência do mundo digital, como qualquer dependência, tem um tratamento específico, que envolve principalmente psicoterapia. Nós temos estudado muito a psicoterapia cognitivo-comportamental para esse tipo de dependência e tem apresentado bons resultados. Nós temos publicado muito em relação a isso. A professora Ana Lúcia King, com o Instituto Delete, é uma líder mundial nessa área, publicando em várias revistas, escalas, metodologias para avaliar a dependência, o uso abusivo do mundo digital. Entretanto, nós observamos também que alguns transtornos mentais facilitam a dependência ao mundo digital. Por exemplo, pessoas com depressão. A depressão é um transtorno mental muito frequente e as pessoas têm dificuldade em sair de casa, têm uma sensação de falta de energia, humor triste, pessimismo e encontram no mundo digital um meio fácil de permanecer em contato, seja com pessoas, seja se distraindo, jogando ou vendo um filme, e a pessoa acaba não procurando tratamento, acaba não fazendo atividade física, que é um dos tratamentos para a depressão, e acaba piorando da depressão. Meu nome é Natália Ripia, eu sou graduanda e concluinte do curso de Psicologia da UFRJ e faço parte da iniciação científica do Instituto Delete, que é o primeiro núcleo do Brasil especializado em detox digital e uso consciente de tecnologias. Nós temos percebido um aumento do número de pessoas que nos procuram, muitas vezes para pedir ajuda por conta do uso excessivo de tecnologias. Então, não se restringe somente aos jogos eletrônicos, mas também, por exemplo, ao uso excessivo de celular, ao uso excessivo de computador, da internet, qualquer tipo de tecnologia. Então, nós sempre nos colocamos à disposição a ajudá-los. Então, se você se encontra nessa situação, começou a observar que tem te prejudicado o uso excessivo de qualquer tipo de tecnologia, sinta-se à vontade para nos procurar. Nós tentamos sempre orientar
sobre o uso consciente das tecnologias. Nós vemos que a tecnologia nos ajuda em muitos sentidos, mas, por outro lado, pode também acarretar prejuízos. Meu nome é Luana Souza, eu sou estudante de Psicologia do 7º período na UFRJ e sou estagiária do Instituto Delete desde maio de 2022. Eu entrei no Instituto Delete primeiro com a necessidade de complementar as horas de estágio obrigatório da faculdade e também por interesse nessa área de tecnologias, que é algo que a gente vê que está muito como se fosse uma extensão do nosso corpo, né? A gente faz compras na palma da mão, a gente conversa online, a gente tem aulas online atualmente. Então eu queria me aproximar mais dessa nossa realidade e foi aí que eu procurei o Instituto. E a partir da minha entrada aqui, eu consegui entender um pouco mais sobre isso, sobre o que são as etiquetas digitais, o que é a ergonomia digital. E também tenho entendido mais sobre as práticas da terapia cognitivo-comportamental na observação de triagem dos pacientes daqui do Instituto. E hoje eu procurei o Delete porque é relacionado a jogos eletrônicos que me indicaram, eu consegui acesso e hoje ele está fazendo tratamento aqui porque eu precisava muito de ajuda, eu fiquei assim no desespero só, porque essa situação dele falar que vai se matar e tentar fazer isso, em casa ele chegou a se cortar, toda vez que eu tentava tirar, quando eu tirava a internet, eu tirava o computador, ele sempre tentava fazer alguma coisa, eu tive que esconder todas as facas de casa, tudo assim, relacionado assim, eu tive que tirar de casa, mas mesmo assim, quando eu saía pra rua, ele ia pro meio da rua, então eu tinha que ficar puxando ele, eu tinha que começar a gritar no meio da rua, pra ele se assustar e não tentar nada. Aí quando ele via que as pessoas começavam a olhar, ele parava, não sabia se ele fazia ou não fazia, então foi muito, assim, agora ele está mais calmo, graças a Deus, depois que ele começou o tratamento aqui, ele está tomando os remédios direitinho. E tem a psiquiatra, a psicóloga que está atendendo ele aqui no Delete. Isso está me ajudando bastante, porque agora ele já, estou vendo assim, já outra pessoa. Quem descobriu foi a minha ex-companheira, pela internet mesmo, pesquisando. Ela descobriu, entrou em contato aqui pelo Instituto, pelo e-mail, fui muito bem atendido pelo WhatsApp, né? Consegui contato pelo WhatsApp, marquei e comecei a ser atendido aqui. Bom, comecei a desapegar um pouco do celular, refletir um pouquinho sobre minhas atitudes, melhorei bastante sobre a ansiedade e tô deixando muito de acessar a pornografia. Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida não. Só o fato de eu começar a falar mais abertamente sobre esse vício, sobre a pornografia, eu estou descobrindo que tem muitas outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, e sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade, eu falo para outras pessoas, mas nem todo mundo tem essa coragem de vir aqui e fazer esse tratamento que eu estou fazendo. As pessoas têm vergonha. E outra coisa que eu notei nessa época foi que ele estava começando com os sintomas de ansiedade, né? Eu botei ele na natação porque eu falei assim, bom, ele já estava ficando gordinho porque ele só comia e ficava sentado. Eu botei ele na natação, todo dia na hora da natação ele tinha dor de barriga, ele não queria ir, aí dizia que o coração estava se sentindo incomodado, enfim. E aí, quando começou a pandemia, eu estava um dia, assim, a gente, de vez em quando bate aquele desespero, né? Como é que eu posso ajudar, né, esse menino? Eu pensei que pode ser um vício, né? Me deu assim um start. E eu comecei a procurar na internet, os vícios de internet, e achei o Instituto Delete, né? Aí li lá como era e tal, e tinha lá o e-mail
da doutora Ana, né? Tinha da doutora Ana e de um outro médico. Mas aí eu mandei e-mail para a doutora Ana. Aí mandei e-mail para ela. E aí ela me falou, foi também super receptiva, né? Falou que para eu trazer ele aqui, se eu não pudesse esperar, que ela tinha o consultório dela, mas se eu não pudesse esperar porque estava na pandemia, estava parado, né, o atendimento presencial. Mas que assim que tivesse normalizasse, que ela entraria em contato comigo. E foi, né? Quando começou a voltar os atendimentos aqui, ela me mandou um novo e-mail. Falou assim, olha, a gente voltou, você não quer marcar? A gente está lá todas as sextas-feiras, o horário na parte da manhã, você chega lá que a gente te atende. Porque nós aqui do Instituto DELETE, nós não somos contra a tecnologia, nós somos a favor do uso consciente. O que é o uso consciente das tecnologias? Você desligar, sair do celular ou do computador meia hora antes, 1 hora antes de dormir, não comer ao celular, né, não dirigir no celular. Nós aqui do Instituto, nós trabalhamos o equilíbrio, né, entre a virtualidade e a realidade, né, trazendo essa pessoa a ter esse equilíbrio de priorizar a vida real e menos a virtual. Para essa educação dos pais e dos jovens, que acontece ao mesmo tempo, porque eles não foram criados nessa geração e não aprenderam a etiqueta digital desde cedo, nós, pensando nisso, escrevemos o livro Cartilha Digital. Esse é o nosso mascote Deletinho, que é a tecla Del do computador, que ele faz um papel lúdico e ele vai orientando as crianças, e os pais, ao lerem junto com os filhos, eles vão aprendendo passo a passo como usar as tecnologias. E também, como somos pesquisadores aqui dentro do Instituto DELETE, aqui é uma equipe que é uma linha de pesquisa da qual eu sou orientadora. Tenho também o Dr. Antônio Egídio Nardi, que é o psiquiatra também da nossa equipe, que faz parte também da orientação de alguns alunos aqui da nossa equipe, conjuntamente comigo. Nós precisamos de instrumentos validados para fazer essas pesquisas de mestrado e doutorado. Então, e no mercado não tinha, nem no mercado internacional, porque, como eu falei, é um tema muito pouco explorado. Então, nós, pensando nisso, nós resolvemos fazer o livro das escalas do Instituto DELETE, que aqui tem 15 escalas validadas, que avaliam individualmente a dependência do telefone celular, a dependência do Facebook, a dependência do Instagram, a dependência do YouTube, do Netflix. São 15 escalas validadas para que os pesquisadores e profissionais da área da saúde que queiram fazer os seus projetos ou fazer as suas pesquisas e publicar, que eles pudessem ter esses instrumentos validados. A gente recebeu, ao longo do acompanhamento, o que foi investigado no primeiro momento, assim, ao longo das sessões, a realidade dessa família em relação ao uso de tecnologias. Ficou bastante evidente que eles tinham uma rotina de uso abusivo de tecnologias em casa. Então, assim, o que a gente pode perceber é que a questão da responsabilização, né? Depois que ela toma conhecimento de que não é natural esse tipo de uso, ele é abusivo, a gente começa a trabalhar mais focadamente em questões. Eu trabalhei com ela, né? A gente trabalhou junto no uso consciente de tecnologias, que é um protocolo que a gente desenvolveu aqui no Instituto, não é sobre isso, a importância. A gente pôde falar também sobre educação digital, que é um ponto muito trabalhado aqui também pelo Instituto, né, sobre a necessidade de ter uma educação digital, né, como um ponto central das relações interpessoais, familiares, né, sociais, por conta disso, do uso, de que maneira esse uso é feito. É necessário questionar, a gente não questiona muitas vezes, não é? Então, foi trabalhado bastante coisa sobre isso, e também sobre a cartilha digital. Foi um material interessantíssimo que a gente desenvolveu aqui no Instituto também. Que é mais focado para as crianças, não é? De que maneira é possível que esse uso seja feito, mas também trazendo esses pais, esses responsáveis, né? Não necessariamente pais, mas quem está ali na responsabilidade, inclusive legal dessa criança, de que maneira introduzir o uso,
né, quais são os limites que são necessários dar, porque são necessários, né? Então, e a gente percebe que isso não é pautado em discussões, né? Nós temos um núcleo dentro do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IPUB, para atender usuários excessivos e ou dependentes de tecnologias. Eles nos procuram e nós temos uma triagem todas as sextas-feiras para fazer avaliação, orientação e tratamento quando necessário. E recebemos essas pessoas, elas são leigas, elas vêm com as questões de que estão fazendo uso excessivo de tecnologia, estão jogando demais, estão fazendo compras online, estão dependentes de sites específicos e elas não sabem o que está acontecendo com elas. Então elas nos procuram e nós oferecemos tratamento psicológico, psiquiátrico, fazemos grupos de uso consciente de tecnologia, não só para elas como também para os seus familiares, e também passamos a orientação de como usar a tecnologia no dia a dia de uma maneira adequada e com limites para que ela colhe os benefícios das tecnologias e evite os prejuízos que o uso excessivo traz para todos nós. E nós também somos uma linha de pesquisa onde recebemos alunos que queiram fazer seu mestrado, doutorado e pós-doutorado na área que envolva a interatividade de alguma tecnologia com os indivíduos, seja um marca-passo, seja um estimulador cerebral profundo, seja um computador, um telefone celular. Qualquer tecnologia que interaja com o indivíduo no seu dia a dia pode se tornar um projeto de mestrado, doutorado ou pós-doutorado que pode ser feito aqui no Instituto DELETE. Nós tentamos sempre orientar sobre o uso consciente das tecnologias. Nós vemos que a tecnologia nos ajuda em muitos sentidos, mas, por outro lado, pode também acarretar prejuízos. Então, se é o seu caso, se é algo que tem afetado a sua qualidade de vida, pode nos procurar, pois estaremos aqui para oferecer todo o suporte e apoio necessário. Conte conosco.